Paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados e abençoados irmãos. Chegamos no sábado, hoje é 4 capítulo. E ontem eu não fiz uma introdução sobre o livro de Juízes, mas eu vou fazer ela agora, tá bom? Eu sou o pastor Rômulo Bereano de verdade. Esse é o propósito que o Eterno assentou na tábua do meu coração, em estar lendo com vocês e para vocês, claro, aqueles que estão acompanhando, toda a Bíblia Sagrada para o ano de 2025. Nós chegamos no livro de Juízes, glória a Deus, o segundo livro histórico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué e Juízes, o sétimo livro já da primeira aliança. Segundo esse livro, ele é denominado histórico, dá sequência ao relato dos fatos que seguiram a conquista de Canaã. Como já vimos, começamos por Josué, seguimos até Esther, ou seja, de Josué até o livro de Esther são os 12 livros históricos. Temos uma exposição cronológica da história de Israel e esses livros tratam de um período que vai desde a entrada da terra de Canaã, ou seja, a terra prometida, até a metade do exílio babilônico, que é quando termina o Antigo Testamento. O nome do livro refere-se ao fato de que não havia naquele tempo uma autoridade política fixa. Na verdade, muitos estudiosos da Bíblia entendem que naquele período histórico o povo de Deus foi governado diretamente por ele, que usava pessoas temporariamente no intuito de fazer prevalecer a sua vontade. Essas pessoas foram também designadas pelo termo juiz, de onde origina o nome desse livro bíblico. Esses juízes não reinavam em Israel, até porque cada uma das 12 tribos tinha o seu próprio conselho de anciãos encarregado de julgar as questões daquele local. Os juízes então foram levantados por Deus temporariamente, a fim de prover libertação das várias opressões que Israel sofreu dos povos circunvizinhos, e eram pessoas dotadas de uma unção especial do Senhor para unir as tribos em um exército não profissional e derrotar o inimigo opressor. Após vencer o adversário, as tribos voltavam ao seu dia a dia e o juiz deixava de ter relevância até que outro inimigo criasse uma nova crise e um outro juiz fosse levantado por Deus. Um ponto interessante aqui, antes de nós darmos sequência na leitura, é uma das falhas e uma das faltas de Josué, que ele não observou como observou Moisés, em deixar, em preparar, em capacitar, em outorgar, ou seja, dar um sucessor. E aí justamente começa a dar problema. Então, até que no princípio aqui, você vê que eles começaram já a obedecer em partes, parcialmente, como nós vimos no capítulo 1. Algumas tribos, Judá, Simeão, eles já exterminaram totalmente os adversários, outras não. Foram deixando os inimigos, né, que adoravam outros deuses, outras nações, coisa e tal, como tributários, ou seja, a força de Israel prevaleceu, então eles pagavam impostos para ele e tudo bem, tudo certo. E depois vamos lá ver aqui um pouco mais adiante que isso causou e gerou problema. E é por isso que Davi, quando a pedra que ele lança atinge a testa do gigante, e o gigante, ao invés de cair para trás, cai para frente, mostrando que aquela pedra é Jesus. Davi se apressa e corre e faz o quê? Com a própria espada do gigante, ele vai e corta a cabeça. Para quê? Para não deixar nenhum tipo de mal, nenhum tipo de sequela. Entende isso? E você vai ver o tanto que isso aqui vai gerar problema lá na frente. Vamos seguir? Então a leitura de hoje é capítulo de número 2, capítulo de número 3, capítulo de número 4 e capítulo de número 5. Amém? O anjo do Senhor repreende os israelitas. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse do Egito, do Egito fiz subir, e vos trouxe a terra, que a vossos pais tinham jurado, e disse, nunca invalidarei o meu concerto convosco, e quanto a vós, não fareis concerto, aliança, com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizesse isso? Pelo que também eu disse, não os expelirei diante de vós, antes estarão em vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar de Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra.
a infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. Perceba aí, tá vendo? Olha a grande falta, a grande falha. Ele observou tanta coisa, ele seguiu tanta coisa. Você vê que a Bíblia mostra também os equívocos, as imperfeições, as falhas, as faltas, as fraquezas, os pecados, as mentiras, as transgressões. A Bíblia não oculta. Então, ó, a infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. Então, Josué, ele nesse aspecto, ao meu ver, tá bom? Pelo que eu vou entendendo aqui, vou ver a consequência. Posteriormente, você pode pensar diferente e tá tudo certo. Mas, ao meu ver, ao meu entendimento, ele falhou em não levantar, em não preparar, em não capacitar um sucessor para dar continuidade. E é por isso que Jesus, ele vai dizer, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ele vai dizer em Mateus 28, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas, tudo o que vos tenho mandado. Você vê que Jesus, ele não comete essa falha. Depois lá na frente você vê quando ele veio, a primeira coisa que ele fez, ele sobe no monte, fica a noite inteira orando, ele pede ao Pai direção para compor o seu corpo eclesiástico, que é composto por 12 homens, chamaram também de apóstolos e discípulos, né? E você vê que depois que ele morre, mesmo com as faltas e as falhas, transgressões e fraquezas, a obra segue, e a maior prova disso é que esse evangelho, essa palavra de Deus, ela chegou até as minhas mãos e até as suas mãos. Então, não seja centralizador. É a lição aqui, ó. Não centralize o que você sabe, o que você aprendeu em você. Por exemplo, eu sou professor, eu sou pastor, eu sou professor de teologia e capelania. Então, tudo que Deus me deu e tudo que Deus me dá, eu procuro transmitir ao maior número de pessoas que eu puder. Porque quando o meu tempo aqui na Terra dos Viventes se findarem, eu vou ter feito discípulos. Eu louvo a Deus que sempre, irmão, sempre, para a glória de Deus, eu recebo testemunhos de muitas pessoas. Aí, por exemplo, agora, essa semana você está vendo um ambiente diferente, é porque eu estou de férias aqui com a família. Então, por isso que semana que vem, a partir de segunda-feira, eu já volto ao ambiente normal em São Paulo. Mas essa semana eu estou semana de férias, é para você estar vendo um cenário diferente aí. Mas aonde eu chego, sempre tem um filho na fé. Ô, pastor Rômulo, eu lembro daquele ensinamento que o senhor me deu. Olha, pastor, estou aqui firme, louvo a Deus pela sua vida. Olha, pastor, aquilo que o senhor pegava no meu pé, acerca do jejum, acerca da oração, acerca do estudo, eu vi realmente que o senhor tinha razão. Como faz falta isso, mas eu tenho aqui. Então você vê, sempre procurando passar. Estude a Bíblia, leia a Bíblia, examine, ore, jejue, santifique, evangelize, testemunhe, conte as bênçãos, agradeça mais e reclame menos, bendiga mais e amaldiçoa menos, como diz o Salmo 103, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome, entende? São ensinamentos que você vai passando e aquilo vai ficando intrinsecamente inserido na pessoa. E a pessoa automaticamente passa aquilo como estilo de vida e também passa a viver e praticar aquilo, e automaticamente, como dizia, eu pensava que essa frase era de Charles Spurgeon, mas não. Essa frase é de São Francisco de Assis, né, pela Igreja Católica como São Francisco. Ele diz, né, pregue sempre e quando for necessário, use as palavras. Conseguiu entender? Ou seja, o testemunho. O testemunho prega muito mais do que palavra, porque falar, até papagaio fala. As ações, elas testificam bem mais do que palavras. Tendo dito isso, vamos seguir. Então o povo agora, essa fala de Josué, não levantou sucessor, olha a consequência. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Todos os dias dos anciãos se prolongaram. Os seus dias, depois de Josué, viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Sepultaram no termo da idade de Tímina, Eres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração, os seus pais, e a outra geração após eles levantou, que não conhecia o Senhor, ó. Outra geração que não conhecia o Senhor. Então o que a gente consegue entender aqui, ó? Entende-se que cada geração é 40 anos. 40 anos é uma geração. Lembra lá que Jesus falou, enquanto 40 anos que essa geração cair no deserto, aí a outra geração vai entrar. Então, ó, aquela geração agora, ó, que já tinha ouvido os feitos de Josué, que já tinha visto o mar, o Rio Jordão parar, passar em seco, cessar o maná, dar a volta em Jericó, conquistar 31 nações, aquela geração acaba, está na Bíblia.
e foi também congregado a toda aquela geração dos seus pais. Outra geração após, ou seja, depois deles, versículo 10 do capítulo 2 de Juízes, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera em Israel. Então não foi só Josué que pecou. A geração inteira pecou também, não instruir, não passar, não deixar para os filhos aquilo que o próprio Deus havia estipulado. E é o que tem acontecido na geração de hoje. Você lê a Bíblia com seus filhos? Você lê a Bíblia com as suas filhas? Dificilmente, não vou generalizar. Você incentiva o seu filho, a sua filha a estudar, a participar de uma escola bíblica de obreiro, de um CPO, de um curso teológico, de formações, de cursos livres? Estamos pecando e falhando nisso também. Então, eles também falharam. E olha o resultado disso. Então, fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Olha aí a falta de conhecimento. Aqui nessa época, aquela palavra de Osés encaixa bem. Por falta de conhecimento, o meu povo foi estudar. Aqui faltou conhecimento e faltou procurar conhecer. Nos nossos tempos atuais não falta. O que tem feito é o desprezo, já falei sobre isso. E deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e encurvaram-se a eles, provocando o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e deu a mão ao dos roubadores, e roubaram e os entregou nas mãos dos seus inimigos, ao redor, que não puderam mais estar em pé, diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra, não era a favor, a mão do Senhor era contra eles, para o mal, como o Senhor havia dito, como o Senhor lhe tinha jurado, pois estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes, o Senhor levantou, que os livravam da mão dos que o roubaram. Porém tampouco ouviram os juízes, antes se prostituíram após outros deuses, e encurvaram-se a eles, depressa, e se desviaram do caminho por onde andaram os seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. Lembra que eu falei que a prostituição não é só na carne? Que a prostituição não é só o ato sexual de um solteiro que configura-se, ou noivo, ou namorado, configura-se como fornicação, ou de um casado, ou de uma casada que configura-se como adultério, e aí o termo é prostituição. Não é só nesse sentido, também é no sentido espiritual. Porém tampouco ouviram o juízo e prostituíram-se após outros deuses com letra minúscula. Tudo aquilo que tira a primazia de Deus da minha vida e na minha vida é prostituição. Pode ser o carro, pode ser a casa, pode ser o filho, pode ser a esposa, pode ser o trabalho, pode ser a formação acadêmica, pode ser os títulos, pode ser o anel, pode ser os rótulos. Tudo aquilo que tira a primazia de Deus na minha vida e da minha vida configura-se como idolatria. Pode ser uma mariolatria, pode ser uma egolatria. Entende isso? Pode ser uma idolatria. Então tem que tomar muito cuidado. E eles não tomaram esse cuidado. E a hora que eles foram instruídos, hein? Porém tampouco ouviram, e depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantara juízes, o Senhor era com o juiz e os livrara da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa do que apertavam e os oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam-a e se corrompiam. Então, preste atenção que você vai ouvir, por muitas vezes, essa fala aqui no versículo 11. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal, ou o que parecia mal, aos olhos do Senhor. Por muitas vezes vai ser uma frase comum você ouvir aqui no livro de Juízes. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto esse povo transpassou o meu concerto, que tinha ordenado aos seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, tampouco desposarei mais e diante deles, e nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para que por elas provar a Israel, se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais guardaram, para que andem ou não. Assim, o Senhor deixou de ficar aquelas nações, e não as desterrou,
logo nem as entregou na mão de Josué. Olha que informação importante aqui. Então, Deus já sabia que, humanamente falando, era impossível Josué, mesmo tendo longevidade de dias, vivendo 110 anos, possuísse o tanto de terra que Deus tinha preparado para o seu povo. Então, conquistou com Moisés 60, com Josué 31, um total 91 nações. E ele deixou muita terra pela frente. Para quê? Olha que coisa fantástica, ó. Para por elas provar a Israel, no versículo 22 do capítulo 2, para por elas provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais guardaram, para por eles andarem ou não. Então Deus falou assim, não, eu vou deixar esse pedaço aí, porque eu quero ver como é que eles vão caminhar agora sem Josué. Se eles vão ser fiel a mim, se eles vão ser fiel aos meus estatutos, aos meus preceitos, aos meus ensinamentos, aos meus mandamentos. E o que é que acontece? Não são. Capítulo 3, olha o resultado. Olha o primeiro resultado. Servidão dos israelitas sob Cusã, rei da Síria ou Arã. Essas, pois, são as ações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. E isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que antes sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado aos seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, tornaram de suas filhas para si por mulheres, tomaram e deram seus filhos deles às suas filhas e serviram a seus deuses. Se misturou, houve uma miscigenação, uma misturação, uma mescla, o que era extremamente proibido pelo Senhor. E aí o que eu lembro aqui, eu não tenho como deixar de fazer essa aplicação, trazendo para os nossos dias de hoje, a turma do nada a ver. Nada a ver, pastor, nada a ver. A turma do nada a ver. Não tem nada a ver, pastor, você está sendo radical. Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14. Trazendo para os nossos dias, essa miscigenação, essa misturação, essa mescla. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 14. E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial, ou seja, entre Cristo e os demônios? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor o Todo-Poderoso. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Ora, amados, pois nós que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Não pode ter essa comunhão, não pode ter essa mescla, vai dar problema, vai dar ruim, inclusive nos dias atuais. Escuta o que a Bíblia está falando e eu só estou transmitindo, eu só estou sendo um porta-voz. Olha o resultado disso. Eles não ouviram, eles se misturaram, casaram, deram sua filha por casamento e serviram os seus deuses. Acabaram aderindo à cultura, à religião de toda essa gente que eu acabei de falar aqui agora. Os filhos de Israel fizeram o que parecia mal. Lembra? Pode se preparar, tem muito nessa frase. Os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e serviram aos Balaíns e a Astarote. E então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Olha, o povo que era livre, o povo que era vitorioso, o povo que era conquistador, agora voltou a ser escravo sobre agora a mão dura e pesada de Cusã-Risataim durante 8 anos.
Otiniel, livra-os. Aí vem o primeiro juiz. Aí, ó, na hora do veneno, né, na hora da dor, do sofrimento, da luta, da prova, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aí se lembrou, né? Clamaram ao Senhor. E o Senhor levantou dos filhos de Israel um libertador. E os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor. Aqui agora a descida do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela era sob medida e por medida. Ela vinha, se apoderava por um propósito específico e por um tempo específico, e aquele homem, ou até mesmo, né, como nós vemos aqui por revelação que os dons do Espírito Santo, aquela mulher fazia algo miraculoso, fazia algo grandioso e glorioso pela inspiração divina, mas só por um tempo, porque o Espírito Santo ainda não era o momento dele descer totalmente sobre a terra. Então está com letra maiúscula, ó, no versículo de número 10 do capítulo 3 de Juízes. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, com letra maiúscula, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e na sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Então, 8 anos escravo, Deus o Espírito desce sobre Otiniel, liberta o povo, dê em paz 40 anos. Olha lá, mais uma geração. Ele morre, olha o que vai acontecer. Servidão sobre Eglon. Olha lá, de novo, ó. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou Eglon. Eglon é gordo, era um rei gordo. Rei dos Moabitas, contra Israel. Porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Lembra aí? Vai lembrando aí, ó. E ajuntou consigo os filhos de Amon, os amalequitas, e foi e feriu Israel. E tomaram a cidade das palmeiras, que era também o nome de Jericó, Canaã. E os filhos de Israel serviram a Eglon, o rei dos Moabitas, 18, aumentou. Era 8, agora acrescentou mais 10, é 18. 18 anos. Eude livra-os. Outro juiz, segundo juiz, Eude. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor após 18 anos de escravidão novamente. Olha que é um ciclo, viu? É um ciclo vicioso. E lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gerá, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela mão de um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, ou seja, 45 ou 48 centímetros, que cortava dos 2 lados. Quando fala 2 fios, ou espada de 2 gumes, é que ela corta dos 2 lados, ou seja, lâmina aqui e lâmina aqui. E fez esse presente. Eude fez uma espada de 2 fios, o comprimento de um côvado, e cingiu por debaixo das suas vestes, na sua coxa direita. Olha a estratégia. E levou aquele presente a Eglon, o rei dos Moabitas. Ó, era Eglon, ó, homem muito gordo. Tá vendo como é lindo você ler e estudar a Bíblia? Por isso que eu já falei antes lá. Ele era gordão, muito gordo, tá? Muito gordo. E sucedeu que, acabando-se de entregar o presente, despediu a gente e trouxeram o presente. Porém voltou ao ponto em que estão as imagens de escultura ao pé de Gilgal. E disse: tenho uma palavra secreta a ti, ó rei. E esse disse: cala-te. E todos os que assistiram saíram do diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si, só, onde estava sentado. E disse Eude: tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda, que ele era canhoto, lembra? E lançou a mão na espada que estava debaixo da coxa direita. Olha que estratégia, hein? Esquerdo na coxa direita, ó, ele cruzou a mão, pegou por debaixo e olha o que ele faz, ó. E lhe cravou no ventre, ó, com a mão esquerda, eu tô aqui, essa é a minha esquerda, tá? E aqui no cara do meu lado direito, ó. Aí por baixo, ó, pegou a coxa, estava na coxa esquerda, estrategicamente levantou e já cravou no ventre. De tal maneira que entrou até a empunhadura, ou seja, quase tudo, só ficou a mão de fora. Com força, que força, hein? A folha da gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre. E saiu-lhe o excremento, ou seja, saiu fezes. Então Eude saiu à sala e cerrou sobre eles as portas do cenáculo. Olha que estratégia. E fechou, e saindo eles, vieram os seus servos, vieram, e eis que as portas dos cenáculos estavam fechadas. Disse-lhe: sem dúvida está cobrindo seus pés a recâmara do cenáculo fresco. Não fez alarde nenhum, não fez barulho nenhum. Creio que ele limpou a mão de vestígios de sangue, deixou lá, fechou, está morto. Dá tempo dele vazar.
esperando até se enfaciarem, os seus servos, que não se abriu as portas do cenáculo, então tomaram a chave e abriram, e eis que o seu senhor estendido morto em terra. Eudjó escapou, enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para a Seira. E sucedeu que, entrando, ele tocou buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com o das montanhas e deles adiante, e disse-lhe: segue-me, porque o Senhor vos tem dado os vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E desceram após ele e tomaram os vales do Jordão a Moabe, e nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram os moabitas uns 10.000 homens, todos os corpulentos e todos os homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou por 80 anos, por mais 2 gerações. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma arguilhada de bois, e também dele libertou Israel. Capítulo 4. Servidão sob Jabim, rei de Canaã. Olha, já estamos agora no capítulo 4. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Está vendo que é um ciclo? Está vendo que é um ciclo? E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arazote Ragoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro. Por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Agora não era só opressão, agora era violentamente. Vê que só vai piorando. Débora e Baraque os livram. Olha a mulher surgindo no cenário aí. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E havia debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e atrai a gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e os filhos de Zebulon, e atrairei para ti o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, e os seus carros e com a sua multidão, e o darei na sua mão. Então disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Covarde, medroso. Covardes e medrosos voltem. Não seja covarde, não seja medroso. Está recebendo uma orientação divina, e ele teme, ele tem medo. Não tinha medo quando estava no mundo, mas tem medo quando serve ao Senhor. Era valente. Você também era valentona, era valentão quando servia aos deuses estranhos, mas agora é um covarde, é um banana, uma patachoca quando está na presença de Deus. O que aconteceu com você? Cadê o brilho nos olhos? Cadê o sangue correndo nas veias da determinação? Onde você dizia que daria um boi para não entrar e uma boiara para não sair. Olha aqui, se você não for, eu não vou. E aí ele diz assim: tudo bem. Ela disse: certamente irei contigo, porém não será tua honra. Pelo caminho que levas, pois, a mão de uma mulher, o Senhor venderá Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque e foi. E ela foi com ele, mas falou: a glória não vai ser sua, a vitória não vai ser sua, vai ser por mão de uma mulher. Olha como essa mulher era usada pelo Espírito Santo. Então Baraque convocou Zebulon e Naphtali, e Quedes subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. E Eber, queneu, que tinha apartado dos queneus dos filhos de Obade, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaanaim, que está junto a Quedes. E anunciou a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido até o monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arazote e Egoim até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia que o Senhor tem dado a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu ao monte Tabor, e 10.000 homens após ele, e o Senhor derrotou a Sísera, e todos os seus carros, e todo o seu exército a fio da espada, diante de Baraque. Sísera desceu do carro e fugiu a pé, e Baraque o seguiu após os carros, após o exército de Arazoete, Agoim. E todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar um só, todos morreram. E Sísera fugiu a pé
na tenda de Jael, mulher de Eber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim e o rei Azon, a casa de Eber, o queneu. Jael mata Sísara. E Jael saiu ao encontro de Sísara e disse: Retira-te, meu senhor, retira-te para mim, não temas. Retirou-te, pois, a sua tenda, e ela cobriu com uma coberta. Então lhe disse: Dai-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele disse: Põe-te à porta da tenda, para ver se havia alguém. Se vir alguém perguntar se aqui há alguém, responde: Não, não há ninguém. Então Jael, mulher de Hebe, tomou uma estaca. Lembra da palavra de Débora, que tinha dito a Baraque, que a glória não seria dele, que por mão de uma mulher viria? Tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e cravou a estaca na fronte, e pregou na terra. Estando ele, porém, carregado de um profundo sono, e já cansado, assim morreu. Eis que, seguindo Baraque e Sísara, Jael lhe saiu ao encontro e disse: Vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Sísara jazia morto e a estanca na fronte. Assim, Deus naquele dia sujeitou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel a lutar. Endureceu sobre Jabim, o rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei da Canaã. 2, 3, 4 e 5. Vamos finalizar agora no capítulo 5. O cântico de Débora. Você vê que a palavra se cumpriu. Não seja covarde. Enfrente os desafios, as intempéries, as situações, os levantes, as difamações, as calúnias. Deus é contigo. Você não fala aí se Deus é por nós, eu não preciso completar. Você não fala aí o Senhor é meu pastor, eu também não preciso completar. Você não fala, você não cita. Operando Deus, eu não preciso completar, você não cita aí? Então viva isso, viva esses versículos. Não apenas recite, como Jesus fala, esse povo honra-me com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. Viva intensamente. Capítulo 5, nós concluímos a leitura aqui. Lembrando que nós temos o capítulo 2, 3, 4 e agora o 5. E cantou Débora a Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: aqui é um cântico tal, porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, e eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, e nos dias de Jael, cessaram os caminhos de percorrer os que andavam por veredas, que iam por caminhos torcidos. Perceba que no cântico não é citado o nome de Baraque. No cântico, para sempre, é citado o nome de Jael e o nome de Sangar, que era o juiz da época. Cessaram as aldeias de Israel, cessavam até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, e me levantei, e se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas, e via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram a este povo. Louvai ao Senhor. Vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo, que andais pelo caminho e falai disso, onde se houvesse o estrongo dos flecheiros, entre os lugares onde tiram águas, ali falai da justiça do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia as portas. Desperta, 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 Débora. Desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva preso os teus prisioneiros e o filho de Abinoão. Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos entre o povo, ao qual ficou o resto. Fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e pôs em ti Benjamim entre os teus povos, e de Maquir a Zebulon, e desceram os legisladores, passando com o cajado do escriba. Também os principais de Israel foram com Débora e com Isacar. Assim também Baraque foi enviado a pé para o vale nas correntes de Ruben, e foram grandes as resoluções do coração. Porque ficastes tu em currais para ouvires os balidos dos rebanho? Das divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações de coração. Gileade se ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve os navios?
Azer se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naphtali nas alturas do campo. E vieram reis e pelejaram, então pelejaram os reis de Canaã em Tanak, junto à água de Megido, e não foram ganho de prata. Desde os céus e pelejaram até as estrelas, desde lugares dos seus cursos e pelejaram contra Sísera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, os ribeiros de Quizon e Pisate, o tinha alma e força. Depois você vai ver que esse ribeiro de Quizon aqui depois vai ser palco de uma nova matança, através do profeta Elias. Então as unhas do cavalo se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Acrescente-me, amaldiçoai os moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor, e em socorro do Senhor com os valorosos. Bendita seja as mulheres, Jael, a mulher de Eber, o queneu, bendita seja sobre as mulheres das tendas, a água pediu e leite lhe deu ela. Taça de príncipes ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda, e ao maço dos trabalhadores na sua mão direita. Matou a Sísera e rachou a cabeça, quando lhe pregou, lhe atravessou as frontes. E entre os seus pés se encurvou e caiu e ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou e caiu, onde encurvou e ficou abatido. A mãe de Sísera olhava pela janela e exclamava pela grade: Por que tarde em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus carros? As mais sábias das suas amas responderam até que respondia a si mesma. Porventura, não achariam e repartiam despojo? Uma das duas moças, cada um homem, para Sísera despojo de várias cores, despojo de várias cores de bordado, de várias cores bordados de ambas as bandas, para o pescoço do despojo? Assim, ó Senhor, pereçam todos os seus inimigos. Porém, os que o amam, sejam como o sol, quando sai na sua força, e sossegou a terra por 40 anos. Que leitura gloriosa, que leitura maravilhosa que nós realizamos hoje, uma leitura expositiva, histórica, simples e objetiva, com muitas lições para nós trazermos para a nossa vida. Mas a maior de todas elas é: não se acovarde diante de Golias, não se acovarde diante das adversidades, não se acovarde diante da enfermidade, não se acovarde diante da luta, da provação, não se acovarde diante do teu inimigo, porque maior e melhor, mais poderoso, mais forte é o Senhor, que está contigo, que está comigo, que está conosco, que é o Deus de Israel, que é o Deus de Abraão, que é o Deus de Isaac, que é o Deus de Jacó, que é o meu Deus e o teu Deus. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e essa foi a leitura de hoje. A paz do Senhor.